Agora, uma questão um pouco mais delicada. Eu vi algumas matérias fazendo críticas à senhora, dizendo que a senhora representa interesses ligados ao desmatamento e ao agronegócio ilegal na Amazônia. E que também a senhora teria um índice de rejeição junto à sua aldeia. Eu queria que a senhora respondesse isso. Como a senhora responde essas críticas em relação ao agronegócio, que a senhora, inclusive, estava falando antes da gente começar? Sim. Bom, eu defendo o meu país como soberania. Se as suas atividades, ou a atividade desta empresa de telecomunicações, ela fortalece e melhora o PIB da nossa nação, eu tenho obrigação de defendê-la. Se o agro brasileiro, veja, o agro brasileiro, não estou falando de ilegalidade, o que é ilegal é ilegal. Eu não defendo a ilegalidade, eu sou uma representante do povo, eu sou uma militar da reserva, eu sou uma legalista. Então, eu não posso atuar contra a lei. Então, todas as atividades que forem legais, sim, elas serão defendidas em benefício do povo, para o povo e em proteção do povo, esteja ele onde estiver. Então, essas são narrativas, inclusive, por exemplo, em 2017, quando eu apoiei um general para ser o presidente da FUNAI, porque ele era um descendente indígena. Ao chegar na aldeia, eu soube que uma organização não governamental passou a jogar uma narrativa dentro da aldeia de que agora os militares iriam entrar dentro das aldeias, matar os homens, estuprar as mulheres, matar as crianças. E aí você tem que explicar para o seu povo que não domina a língua portuguesa e que muitas das vezes tem a dificuldade para fazer uma interpretação de texto ou de entender o que em geopolítica está acontecendo no país. Muitas das vezes, pelo fato de nós não estarmos tão inseridos ou discutindo essas situações, nós somos enganados. Então, sim, eu, inclusive, na CPI, em respeito ao meu povo, eu fiz questão de ler três notas de repúdio que foram confeccionadas pela ONG para os povos, para que eles assinassem contra mim. E me falaram que, na realidade, o que disseram para eles é que eles estavam assinando um convite para que eu fosse à reunião para poder discutir com eles quais seriam as minhas propostas de políticas públicas. Veja, então, muitas das vezes, povos são ludibriados e enganados para assinarem documentos. E eu os respeito, porque é o entendimento que eles têm. Foi o medo que foi criado na mente deles. Mas é meu dever, enquanto representante do povo, poder esclarecer isso para a sociedade. Agora, índice de rejeição. Qualquer um tem índice de rejeição. Você pode não concordar comigo e decidir, inclusive, não votar em mim. Você é livre. Mas eu fui votada dentro da aldeia. Eu obtive aprovação e represento esse povo. Represento o interesse daquele que quer energia elétrica. Eu represento o interesse daquele que quer dignidade, que quer uma estrada para não ter que correr perigos à noite. Aquele que quer energia elétrica para que ele possa ter uma geladeira onde possa ser preservado um soro antiofídico. É esse interesse que eu defendo. Agora, organizações não governamentais fazem de tudo para criar uma narrativa e colocar povos contra povos. Então, o meu comportamento não é falar mal daqueles que são contra mim, mas entendê-los e respeitar a opinião deles, porque eu não caio nessa narrativa de divisão entre povos. Nós já passamos por isso. Eu não posso te culpar pelo fato de um dia, na sua vida, você descender de um povo espanhol ou português. Você não tem culpa. Agora, eu não posso te condenar por uma coisa que aconteceu na história, no passado, e achar que agora você deve ser minha inimiga. Pelo contrário, você é brasileira e eu tenho o dever de defendê-la. Em seu sangue pode ter um percentual de sangue indígena e é minha obrigação defendê-la. É minha obrigação lutar pela sua dignidade e a dignidade de cada um dos amapaenses, paraenses, de qualquer um dos povos do norte, independente de serem
quem sejam. Sejam eles quilombolas, ribeirinhos, indígenas, homens e mulheres da floresta. E eu me sinto satisfeita pelo fato de nem todos concordarem comigo, porque isso me desafia, me estimula a ser ainda melhor. Perfeito, deputada. Só para a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que a senhora pensa de solução para a Amazônia. A senhora, depois, lá na CPI das ONGs, a senhora defende, então, que não haja uma atuação dessas organizações aqui na Amazônia, ou que elas sejam mais fiscalizadas, ou que as políticas públicas vão em direção diferente do que estão sendo feitas hoje? O que a senhora defende de proposta? Bom, existem organizações e organizações. Existem organizações, inclusive, que elas, inclusive, fazem parceria com o governo na proposta de construírem postos de saúde sem nenhum ônus, desde que o Brasil, ou o SUS, ou o Ministério da Saúde, entre com a equipe completa para atuação. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com uma ONG desse jeito. Então, na realidade, não é uma caça às ONGs, e sim a identificação de organizações que atuam com dinheiro internacional para interferir na soberania do Brasil. Então, as nossas propostas são de que todo e qualquer recurso que beneficie a nação brasileira, ele possa, sim, ser utilizado a favor do seu próprio povo. Nós devemos avançar em ciência e tecnologia para que nós, enquanto nação, não sejamos dominados e escravizados como foi no passado. Então, eu defendo a utilização das tecnologias, dos nossos recursos naturais, dentro da legalidade. Então, essa legalidade ela tem que ser a favor da soberania do nosso país e não dentro de uma política de um sonho ou de uma poesia ou de um achismo ou sendo recheado de narrativas para impedir que o povo brasileiro possa obter dignidade. Muito obrigada pelas respostas. Deputada, a senhora tem algo mais a acrescentar para os nossos espectadores? Que eu seja digna da missão de ser uma filha do Norte. Perfeito, deputada. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Grupo Liberal. A todos que acompanharam, muito obrigada. Leiam a matéria completa em oliberal.com. Até mais.